essa questão indígena, ela vem, enfim, desde sempre, né? Desde que o Brasil começou enquanto país ocidental. Os portugueses e demais europeus colonizadores chegaram aqui, os indígenas já se encontravam, eram populações nativas, e inicialmente o que se buscou foi eliminar todos aqueles indígenas que estivessem atrapalhando o caminho do desenvolvimento. É uma história muito sangrenta e muito triste, porque realmente aconteceu uma eliminação em grande escala das populações indígenas, com o intuito mesmo de abrir espaço para a civilização que vinha se expandir. O que se contrapunha era a visão de que aquele era um estágio inferior de civilização. O indígena ele era um estágio primitivo que teria que alcançar um outro patamar. Isso, de certa forma, permeia todos os debates anteriores no passado, com variações. No período colonial, eles deviam ser salvos, com a fé cristã, e isso estava muito presente. Na República, o ideal positivista pensa muito em integrá-los, em torná-los paulatinamente civilizados. E isso varia, com as devidas variações, tem no fundo o mesmo enfoque. Esses indígenas, eles são um grupo inferior e eles não podem se manter como tais, eles têm que se ajustar ao paradigma branco, ao paradigma europeu etnocêntrico. Num segundo momento, já agora, recentemente, no século XX, se adotou uma segunda perspectiva que se chamou então de integracionista ou assimilacionista. É bem recente mesmo essa mudança de perspectiva. Segundo essa outra perspectiva, o índio então ele deveria se integrar à sociedade branca. Ele não poderia, claro que essa integração poderia se dar aos poucos, e até o Estatuto do Índio, que é de 73, fala em uma possível aculturação espontânea. Provavelmente o índio fosse se sentindo estimulado a se integrar à sociedade branca como mais um integrante dessa cultura. E não mais, então, mantendo as tradições e a cultura e o modo de vida indígena. Com a Constituição de 88 é que se dá um passo, então, importante, quando se reconhece aos indígenas o direito a manter a sua cultura, o direito à diferença, o direito ao seu modo de vida e a demarcação das terras originárias. Então, a partir desse momento, juridicamente, pelo menos, a postura passa a ser outra. Claro que é dado um prazo para que a demarcação de terras ocorra, um prazo de 5 anos que não se respeitou, que até hoje não se conseguiu concluir esse trabalho de demarcação. Enfim, existe também essa contradição, muitas vezes, entre o que o ordenamento jurídico reconhece e o que acontece na prática. Mas, em termos de legislação, existe um avanço a partir da Constituição de 88. O documento de 88 consolida uma outra visão dos povos indígenas, porque ele traz a ideia de que a sociedade brasileira é uma sociedade plural, que é composta de diversos grupos étnicos, minoritários. Então temos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, diversos grupos. E na Constituição, para a Constituição, não existe essa hierarquia entre esses grupos. Os grupos são dotados de iguais direitos e devem ser valorizados. E aí não cabe mais a noção de que há uma civilização superior e uma civilização inferior. Eles possuem modos de vida próprios e devem ser respeitados dessa maneira. Não há por que eles serem forçados a atingir um estágio superior, um estágio civilizado. É uma civilização com características próprias. Isso vai repercutir em toda a legislação que tinha antes de 88, que tinha uma noção de hierarquia
e que vai se chocar com a Constituição e não deve mais prevalecer. Mas no dia a dia, no senso comum, vai acabar ainda prevalecendo. Não existe qualquer critério que nos indique que a nossa civilização é superior à civilização indígena e que, como tal, nós teremos o direito de terminar com essa cultura para integrá-los à nossa. Na verdade, o direito à diferença é isso, é eles terem o direito de viver a própria cultura. E é uma visão que deixa de centrar na civilização branca, na civilização ocidental, para contemplar então a existência de outros povos com culturas diferentes e tão válidas, tão importantes quanto. Quanta coisa a gente tem para aprender, né, com essas outras civilizações. Diversos artigos da Constituição tratam do tema. Há mais de 11 disposições diretas sobre povos indígenas. O grande artigo, o principal artigo, é um capítulo próprio, né, que a gente tem 2 artigos, que é o artigo 231 e o artigo 232, que tratam essencialmente da proteção a esses modos de vida, proteção das terras que os indígenas tradicionalmente ocupam e os direitos sobre elas. São terras que são da União e que são exercidas sob usufruto. Os índios têm usufruto dessa terra, não podem dispor dela, mas eles têm ampla proteção sobre o acesso a recursos, algumas restrições quanto a determinados recursos que dependem de autorização do Congresso, mas a Constituição ela assegura nesse 231 um regime básico ali do uso da terra. Mas a gente pode extrair várias outras questões colocadas ao longo da Constituição, como, por exemplo, a proteção do patrimônio cultural, patrimônio histórico, cultural, artístico e a proteção dos modos de vida no artigo 215, no artigo 216, que é um artigo tão importante quanto o artigo 231, que garante esse direito à reprodução dos modos de vida dos povos indígenas, artigos que falam da educação indígena, o direito do desenvolvimento dessa educação indígena, e educação é importante porque é poder, né, é formação, é empoderamento desses povos. Povos que muitas vezes foram obrigados durante a colônia e em outros momentos a não falarem em sua língua. Na própria ditadura, né, há episódios em que grupos inteiros eram obrigados a falar outra língua, a falar em português. Em outra época, grupos eram obrigados a conviver com línguas diferentes. Isso tudo é uma maneira, né, de aniquilar toda uma cultura e toda a manifestação de um povo. Temos também dispositivos específicos sobre a questão dos bens, que são a terra é considerada bem da União, certo? E várias outras questões que permeiam sempre a mesma noção, a noção de que esses grupos são culturalmente diferenciados e são portadores de uma identidade própria que deve ser protegida. O problema é que, ao longo do tempo, até pelas péssimas condições que tiveram que enfrentar, muitos realmente foram perdendo esse contato com a cultura originária. E até por não terem mais a possibilidade de viver com aquele modo de vida que eles tinham. Então agora também é necessário fazer todo um trabalho de resgate dessas culturas e dessas civilizações. Em 2010, né, a comunidade Caigangue ocupou parte de um território que está sob os registros da URGS, no morro que fica a localização da universidade, próximo a um grupo de indígenas que moram ali perto. Então, nesse momento, houve uma decisão, né, de um grupo de Caigangue de ocupar aquele local que vinha sendo utilizado por eles para a extração de matéria-prima para a utilização do artesanato. Era 45 pessoas. E do que se tem notícia é que o conflito surgiu a partir do momento em que houve algum problema na questão de alguns componentes dessa comunidade, né, adentrarem a área da URGS para a coleta de cipós. Houve uma interrupção, e na verdade isso foi um dos argumentos depois, né, isso não foi negado pela URGS, de que eles vinham fazendo isso durante mais ou menos 20 anos.
houve essa ocupação, a URGS, então a Procuradoria da URGS entrou com uma ação reintegratória de posse, pedindo imediato saída desses indígenas do local. Após isso, houve uma interposição de agravo do instrumento, tanto pela comunidade quanto pelo Ministério Público Federal, tendo sido provido do Ministério Público Federal de forma parcial, né? E como é que foi determinando, reconhecendo que, bom, a URGS, né, deve ser reintegrado na posse dessa área. No entanto, né, deve ser garantida à comunidade, mediante, né, a implementação, né, de determinadas condições, enfim, organizado isso, que a comunidade, que integrantes da comunidade possam entrar nessa área e fazer a coleta de matérias-primas, ervas medicinais. Previamente à sentença, a nossa preocupação foi sempre demonstrar, através da prova testemunhal, por antropólogos, pessoas ligadas à própria universidade, que também tinha vínculo com os indígenas que ali comumente entravam e saíam, os próprios alunos, professores de antropologia tinham esse vínculo com eles. Nós trouxemos para o processo para que corroborasse isso, né? Essa vinculação deles com aquele local, né? Do território natural é uma coisa fundamental para o desenvolvimento da cultura deles, é o que eles sempre dizem, é o que está ali nos autos, um deles dizendo, olha, né, para nós mantermos a nossa forma de vida, a gente precisa de um território que é uma área natural, que é, né, uma área verde. O morro é muito importante para nós, né? Que nós, bem dizer, sobrevivemos do morro. Isso aqui é a fibra de cipó, que nós fizemos o cesto para vender no Brick da Redenção, para a floricultura e serve para nós sobreviver. Pagar água, luz, comprar comida, roupa, calçado, né, e remédio quando fiquemos doentes. Né. E essa fibra faz mais ou menos 20 e poucos anos que nós tiramos do Morro Santana. Porque lá eu colo o remédio, eu colo raiz para dar banho nas crianças, né? Colho também outras folhas aqui para benzimento. Então nós tiramos o cipó amarelo, o cipó borracha, o cipó branco, o marrãozinho, o cipó pau, tanga, cereja, goiaba. Mas de alguma forma essa decisão toda ela não foi questionada, não houve recurso nem sequer por parte da comunidade indígena que ele alcançou o direito de adentrar a área mediante carteirinha, nos horários determinados, tá? Inclusive tendo a URGS, né, deixado aberto que se muda os componentes, vai ser uma outra pessoa, isso ok. Então, né, a postura da universidade ela é muito aberta nesse sentido. Nós elaboramos um relatório socioantropológico por meio do setor de sociologia da Defensoria Pública da União, um relatório extenso e pormenorizado, claro que não para efeitos de reconhecimento do território como de direito dos indígenas naquele momento, mas que fosse fortalecedor da nossa argumentação, sim, de que eles deveriam se manter presentes na universidade, extraindo esses materiais, né, do mato. A sentença, então, acolheu esse pedido, foi muito sensível, né, a essa argumentação toda que fizemos, ao que o Ministério Público Federal também opinou, no sentido de manter a presença dos indígenas naquele lugar, pelo menos o livre trânsito, né, de entrar e sair, para que se mantivesse aquilo que sempre e comumente eles vinham fazendo durante tantos anos, né. Para a preservação dos costumes, da própria sustentabilidade dos indígenas, né, que vivem basicamente da vida do artesanato. Nós tiramos todo esse material com o tipo de uma poda, nós não arranquemos. Faz quase 30 anos que a gente tira material e cada vez tem mais. Cada vez tem mais, o mato está mais bonito depois que nós começamos a usar. Porque a natureza gosta da maneira que nós tratamos ela. Né? Então,
nós precisamos do morro. O morro é uma tranquilidade, por causa que o mato ele transmite tranquilidade, a natureza, oxigênio puro. Então quando a gente sobe lá para o morro, tirar material, a gente não tem vontade de vir de lá para cá de novo, né? É muito bom o morro. Nós era uma vez dono desse Brasil, agora todos que nascem nele, daqui para frente tem um pouquinho a parte, né? Mas meu raiz já era dono desse, né? Só que me criei sabendo isso, né? E sei dividir também quem está nascendo em cima desse chão lindo, né? Pátria linda, tudo colorido, lindo, terra, né? Que se chama Brasil. O Ministério Público Federal defende o direito coletivo das comunidades indígenas, atua em uma série de causas e também visando principalmente a demarcação das terras indígenas, na área da saúde, uma série de projetos para a manutenção e a saúde dos índios, educação na área de registro dos índios e também para a preservação da sua cultura. A denúncia foi a imputação da prática do artigo 20 da lei que pune os crimes contra discriminação racial e preconceito, em razão de ele ter publicado em sua coluna semanal no jornal A Gazeta do Espírito Santo vários artigos que tinham caráter discriminatório, que incutiam uma visão preconceituosa e discriminatória contra a comunidade indígena. Ele alegou a liberdade de imprensa, que ele estava no exercício da profissão de jornalista, poderia escrever qualquer coisa, e durante o processo também que ele não tinha o preconceito alegado pelo Ministério Público Federal. O juiz da causa disse que o Ministério Público tinha razão e condenou um jornalista por ter emitido opinião. Não uma opinião livre, não uma opinião aberta sobre ideias, mas supostamente por ter emitido conceitos e juízos de valor contra todo um povo e que teria, portanto, no entender desse juiz, incidido na prática de racismo. Houve uma apelação, ou seja, um recurso da decisão desse juiz para o tribunal. E o tribunal, que é composto de 3 desembargadores, apreciou se esse jornalista, ao emitir opinião, estava de forma absoluta exercendo o seu poder e dever de informar o público de forma livre e clara as ideias e as informações e as notícias em geral. Mas o tribunal, sopesando, de um lado, o direito à liberdade de expressão, o direito do jornalista de emitir opinião, que é sempre respeitado e que geralmente está lastreado, o jornalista, na repetição de fatos que aconteceram ou de ideias que ele procura emitir ou apreciar ou divulgar. Mas nesse caso, o que o tribunal teve que apreciar é se palavras relativas a todo o povo indígena configurariam ou não crime de racismo. Nos artigos que ele escreveu, ele usou várias palavras de cunho discriminatório, chamando os índios de burros, indolentes, preguiçosos, e a cultura indígena também de predatória e de burra. Uma pena de 2 anos e 8 meses de reclusão. A Constituição foi bem explícita e severa, tratou o racismo como um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, à sua prática. O Ministério Público Federal, que é muito atuante aqui na Paraíba, ingressou com essa ação reintegratória de posse em litisconsórcio também com a União e com a FUNAI, objetivando essa reintegração da posse dessa terra indígena potiguara, que estava simplesmente ocupada por várias famílias
que teriam comprado essas propriedades ou recebido a título gracioso, a título de doação, para a construção de suas casas de veraneio. Então, toda essa área, que é a Praia de Coqueirinho, né, que fica no município de Marcação, ela foi utilizada por essas pessoas como um balneário, quando, na verdade, a União, que é proprietária da terra, ela tinha estabelecido como essa terra tradicionalmente ocupada pelos potiguara, então ali para os fins, né, da permanência dessa sociedade, ou seja, para fins sociais, antropológicos, para que essa cultura não desaparecesse, né? Então que eles mantivessem ali seus costumes, suas tradições, e eles simplesmente, os usufrutuários da terra, eles ficaram sem esse usufruto. Foi uma das batalhas mais enridas que aconteceu diante de uma aldeia antiga que existia e ainda existe aqui dentro da terra indígena potiguara. Chama-se Aldeia Coqueirinho, né, precisamente a Aldeia Coqueirinho, onde era uma aldeia basicamente dos indígenas pescadores que moravam naquela região, né? É uma aldeia que também serve de sobrevivência alimentícia para todas as outras aldeias, né? onde se tira todos os crustáceos, como o camarão, enfim, o caranguejo, a ostra e várias espécies de peixe, né? Inclusive uma aldeia que tem a preservação do peixe-boi, né? E essa aldeia, a partir dos anos 90, ela começou a ser sitiada por não indígenas, né? Os potiguaras aqui na Paraíba, eles ocupam 3 municípios. É Baía de Traição, onde houve essa demanda, Marcação e Rio Tinto. Então, são 32 aldeias espalhadas nessa área. Então, com esse processo, que por sinal já está arquivado, né, as medidas foram cumpridas, e então ele foi para o arquivo e houve esse resgate, né, em prol da população indígena potiguara, que é vamos dizer assim, a etnia indígena aqui no nosso querido estado da Paraíba. Pela última pesquisa que eu fiz, consultando o seu site, eles já são cerca de 19 mil, espalhados por essas 32 aldeias. Para eles foi garantida uma área de 34 mil hectares. E eles ainda lutam por uma ampliação dessa área para mais 10 mil, 14 mil hectares. Até pelas próprias atividades que eles têm, né, de subsistência, eles precisam realmente de área para realizar o cultivo, a extração. Então, realmente há necessidade. Essas pessoas pensam que adentrar dentro de um território indígena, pensam que os índios também ainda aqueles índios do século, ou seja, do século XVI, do século XVII, né? Mas nós estamos muito agradecidos pela decisão judicial que nos entregou todo aquele território. Hoje é um santuário ali dentro, onde todo indígena, e até não indígena, usufrui de todo aquele patrimônio alimentício que nós temos lá dentro, né? E que, a partir do momento que a justiça deu o ganho de causa para nós ocupamos todas aquelas casas, ocupamos 48 casas, né, que a justiça nos ofereceu. E hoje, na verdade, nós fizemos um tipo de acordo, né? Os próprios indígenas administrar a sua própria aldeia, não deixar de entrar pessoas que não sejam indígenas. A não ser, assim, final de semana, que o pessoal frequenta muito a praia, que é uma praia muito bonita, mas para morar, para construir, é decisão judicial, decisão da própria comunidade, só quem decide isso aí são os próprios índios.